se apresenta nesse momento, nós agradecemos o convite fraterno e aqui estamos com muito carinho para vibrar em torno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a nos dar condição, segurança para continuarmos as nossas experiências na Terra, que aliás já cabe uma reflexão. Nós somos, uma pergunta para refletir, nós somos seres materiais fazendo uma experiência espiritual, ou é ao contrário? Nós somos seres espirituais fazendo uma experiência material. Então, o Evangelho para nós é a segurança para nós, almas imortais, podermos fazer uma experiência material com mais lucidez, com a consciência mais desperta. E é o Evangelho de Jesus, que é o caminho. Traduzindo, o único caminho. E pensando no Evangelho de Jesus na noite de hoje, nós pensamos em trabalhar um trecho do Evangelho que muitas vezes é mal compreendido, porque nós esquecemos do que Jesus falou está no Evangelho de João. Minhas palavras de Jesus são de espírito e vida. Ou seja, as palavras de Jesus não é apenas palavras, elas vinculam espírito e vida. Espírito podemos interpretar como essência. As palavras de Jesus vinculam a essência universal. Vale para aqui, para a Terra, como para qualquer ordem. Eterna, não tem prazo de validade, tal como nós, espíritos. As palavras de Jesus, se nós a compreendermos e a aplicarmos, nós também teremos, igual às palavras dele, vida. Mas o que é vida? Porque vida todos nós temos. O coração está batendo, o pulmão está respirando, fazendo as trocas gasosas, o intestino trabalhando, absorvendo o que comeu na janta. Vida biológica a gente já tem. Mas não é essa vida como qual caracterizamos no comecinho da fala. Seres espirituais. Se somos seres espirituais fazendo uma experiência material, nós então temos uma vida maior do que essa biológica. E é para essa vida que Jesus veio nos ensinar. Para a vida em abundância, com poderes de tomarmos posse da herança que já é nossa, herança divina. Nós saímos da casa do Pai com tudo que é necessário para que tivéssemos uma experiência material que venha a nos enriquecer e tomarmos posse dessa herança divina. Só que às vezes a gente esquece disso, esquece da paternidade do Pai e passamos a agir como órfãos. Porque se somos de origem divina e Deus é a perfeição absoluta, como é que Ele foi criar coisas tão ruins? Essa pergunta última que eu faço é a representação do nosso ego para nos deixar em atordoamento. Mas todas essas perguntas foram feitas e respondidas na doutrina espírita.
Essa é especificamente respondida por Emmanuel no livro Consolador. Pergunta do livro Consolador: se Deus é a perfeição absoluta, onde está o mal? Porque Deus não criou o mal. Se Ele é perfeição. Resposta dos Espíritos Superiores, através de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Na contabilidade divina, o mal é 0. Então, onde é que veio o mal? Continua Emmanuel, para explicar a origem do mal. Os homens, de posse da herança divina, achando-se capaz de grandiosidades, inverte as leis natural. Eis o mal. Vamos dar um exemplo? Vamos começar da origem. Homem das cavernas, na hora que eles começaram a controlar o fogo. Aí manipulando o fogo, administrando a formação do fogo, grandes progressos aconteceram. Conseguimos amolecer o alimento para uma digestão mais rápida, conseguimos nos aquecer no inverno, conseguimos maravilhas. Sem querer, encostamos o fogo no companheiro. Causamos dor, causamos sofrimento. E se a gente tivesse aprendido, conforme seria das leis naturais, de que o fogo mata, queima, causa sofrimento, e a gente não mais fizesse porque errar é humano, persistir no erro é que é burrice, é que causa expiação, sofrimento, mas não. Encostando o fogo no outro, sem querer, e o queimando, e a gente então pensando assim, nossa, eu posso usar o fogo para tomar a caça dele, para tomar a esposa dele. Entenderam? Eis o mal. Achando-se dono do fogo, inverte as leis naturais. Eis o mal. E Deus, que é o máximo da perfeição, e a gente o conhece um pouco pela doutrina espírita, através de Emmanuel, que fala assim: Deus não opera com as suas criaturas usando a violência. Uai, se Deus é o máximo de perfeição, de bondade, de amor, como é que Ele agiria de violência para conosco? Como é que Ele faria um raio descer do céu para abrir a cabeça daquela criatura que estava queimando o seu vizinho? Deus não age assim. Continua Emmanuel. Como é que Deus age para conosco, as criaturas? Deus utiliza-se do tempo. Deixa-nos viver, para que aprendamos pelas experiências a discernir até onde eu posso ir, que é uma lei tão basiquinha. Desde Moisés a gente já conhece ela, 5.000 anos atrás, no mínimo. Não fazer ao outro o que não quer para si. Mas a gente vem teimando igual o homem da caverna, que vem queimando o outro com fogo para conseguir vantagem. Então a gente vem usando o livre-arbítrio de fazer o que quer.
operar da forma que quiser. Em orbes e em planetas, tal qual a Terra, que ainda é guiada pela lei de justiça e não do amor, como toda lei, ela tem a contrabalança. Faz isso, recebe aquilo. É lei. Nós vamos nos desvincular da lei quando nós nos palmilharmos pelo amor. Enquanto não for a única lei maior, suprema, que todas as demais são partes dela, que é a lei do amor, nós estaremos sob o aspecto, a espada da justiça, para contrabalancear o que nós queremos fazer, que é o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio é uma lei. Deus trabalha usando conosco o tempo. A gente pode operar, queimar o outro, e não queima mais de fogo, né? Agora está com requintes de crueldade. Não é? A gente não encosta mais o fogo no outro, a gente não encosta mais a faca no outro. Acredito que nenhum de nós aqui pega uma arma de fogo e mata o outro. Com bala de metal. Mas quem em sã consciência, inclusive eu que estou falando e sou a primeira de ouvir, de vez em quando nos joga uns petardos de crítica, de maledicência. De palavras mais duras. Só mudamos as armas. Mas ainda continuamos a operar sobre lei de justiça. Qual que é essa lei? A semeadura é livre. Pode fazer o que quiser. Do jeito que quiser. Mas o retorno é obrigatório. É lei. É a primeira lei que a gente aprende nas aulas de física no ensino médio. Lei de ação e reação. É a primeira lei de Newton, se eu não me engano, é que eu fui ruim de física. Mas é uma lei que a gente aprende nos bancos escolares. Toda ação tem uma reação contrária, mas de mesma intensidade. Então, se foi na intensidade X, volta na intensidade X. E Deus permite que a gente brinque com essa lei. Para que a gente aprenda, se qualifique. E é muito comum a gente operar, fazer, receber e aprender. Mas é tão comum também que a gente opere, faça, e aí entra o ego da gente, achando que vai voltar diferente do que fez. É ilusão. Está lá na questão do Livro dos Espíritos. Sobre o estudo do que é inteligência e do que é matéria. As primeiras perguntas do Livro dos Espíritos. E tem uma frase que chama atenção. A ilusão salteia a inteligência. Porque eu não trato bem os outros e quero ser bem tratado. Ué, como que é isso? Conhece a lei e não opera de acordo com a lei. Se você quer uma coisa, faça aquela coisa. Porque é uma lei universal. Tudo que faz tem retorno, mesma intensidade. Mas a ilusão que salteia a inteligência. A gente acha que vai pôr uma sementinha de espinho no chão e que aquilo lá vai dar uvas. Não é ilusão? Ilusão que salteia a inteligência. Então, manda Deus nosso Pai, por intervenção do Cristo Jesus, rogarei ao Pai que mande o Consolador prometido, que vos lembrarei de tudo o que eu disse e acrescentará muito mais.
Para quê? Para que qualifiquemos o conhecimento, a inteligência, para que seja o grande freio das nossas ações, atitudes, para que então a gente consiga dar umas brechas no nosso campo íntimo, para que a gente venha aprender no campo do sentimento. Entendeu? Qualquer lógica. Nós espíritas somos reincidentes inúmeras vezes no mesmo aprendizado. E com a ilusão a gente está fazendo do mesmo jeito, esperando que tenha resultado diferente. E aí vem o Chico nos dar a senha, está até no filme lá do Nosso Lar. Se quer algo de diferente, faça diferente. A gente continua fazendo do mesmo jeito, esperando que venha de forma diferente. Ilusão. Então o Chico falou assim, abertura do filme Nosso Lar. Não podemos mudar o que já está feito. Ditado popular, o leite já derramou. O que está no nosso poder? Fazer diferente. Para ter um fim diferente. Entendeu? Mata a ilusão. Né? E é nessa linha de raciocínio que a noite de hoje, então, conforme a minha fala anterior, eu só dei uma voltinha grande. Mas a gente quer trabalhar uma parte do Evangelho que tem que ser interpretada em espírito e vida. Ela está em Mateus capítulo 10, versículo 34. Vamos deixar nossas ilusões de lado e vamos tentar entrar no espírito da letra. Não se assustem, eu vou ler. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. É Jesus quem falou. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Olha só, se eu pegar a letra, o apóstolo Paulo já nos falou. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Não vão pegar na letra, porque é baseado nessa letra que na época das cruzadas pegou em armas e foi tentar converter os povos muçulmanos e tal para o cristianismo. Porque pegou na letra. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, vim trazer a espada. Então pegaram a espada e foram matar. Mas não é mais tempo disso. Agora é tempo de distrair o espírito da letra, de estudar o Evangelho, refletir o Evangelho, sentir o Evangelho, principalmente aplicar o Evangelho nas nossas vidas. E também não adianta conhecer, pôr na estante da casa e não operar em cima dele, baseado no que já tem da consciência desperta. A doutrina espírita nos ajuda a tirar o espírito da letra. Então nós temos as obras de Emmanuel, chamado Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso, que nos traz a chave para conhecer o que Jesus quis nos trazer com essa fala. E num estudo minucioso, empenhado, com sinceridade do Evangelho, é isso que a gente vai trazer para vocês, que é chamado estudo minucioso, em que se baseia em analisar, muitas vezes, palavra por palavra. Então diz Jesus, não cuideis que vim. O que Jesus está falando? Ele está dando uma intencionalidade. Ó, meu papel é esse. Agora, nesse momento, eu vim trazer isso, tá? Só que a fala dele é assim, não vim trazer. O que Jesus não veio trazer? Qual que é a intenção de Jesus direcionada? Não vim trazer paz à terra. Então a gente precisa entender que paz é essa que ele não veio trazer.
Porque todo mundo aqui, numa atitude muitas vezes que a gente traz, até de encarnações em outras fieiras religiosas, se é que nasceu de berço espírita nessa, vai pensar assim, nossa, falou de Jesus é assim, posição beatífica, tem que ser paz. Depende da paz. Vamos tentar entender isso? Suponhamos que a gente saia por aquela porta e pegue o primeiro que está passando pela rua. Vamos supor que é um senhorzinho de bicicleta que está pedalando desde as 6 horas da tarde, o serviço dele que é longe, indo em direção à sua casa para descansar. Você chega a ele e pergunta assim, o que você entende por paz? O que ele vai responder? Possivelmente ele vai falar que paz é ele chegar em casa sem ser atropelado por esse trânsito de Rio Preto. Ter um banho quente para ele tomar, a comida está em cima da mesa. Ele ligar a televisão, assistir o Jornal Nacional sem que as crianças o incomodem. Sem que o vizinho venha pedir nada para ele, porque afinal ele já teve uma missão de trabalho de 12 horas do dia de hoje. Não é isso que seria a paz para ele? Ou seja, eu colori muito forte, tá? Mas a paz para a maioria de nós é a paz de não fazer nada. É ou não é? Você acha que Jesus veio trazer essa paz? Agora entenderam que paz que Jesus não veio trazer? A paz da estagnação, não. Vamos pensar em outro exemplo de paz que Jesus não veio trazer? Tem muitos irmãos nossos de outras religiões que têm uma ideia de que a paz virá para todo mundo num dia específico, que eles chamam de juízo final. Pode ter sido o pior dos bandidos, pode ter sido a melhor das mães, dos pais de família, vai ser igual para todo mundo. É assim? Paz dado de pacote para todo mundo igual? Então essa paz coletiva dada, Jesus também não veio trazer. Deu para entender? Eu não vim trazer esse tipo de paz. Porque a paz com Jesus é a paz operante. É aquela que você instala na sua vida, na vida dos outros, e como consequência de lei da física, ela retorna para você. E Jesus ainda no mesmo versículo fala assim, não vim trazer a paz. Jesus falou 2 vezes, presta atenção no Evangelho, quando Jesus fala 2 vezes a mesma coisa. Ele está qualificando algo que nós teremos ou temos muita dificuldade. Presta atenção na hora que está assim escrito, em verdade vos digo. Ele repete 2 vezes. É para dar ênfase, porque Jesus nos conhece na intimidade. Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Ele presidiu a formação desse orbe há 4,5 bilhões de anos atrás. Ele já era um Cristo. Ele sabe nosso nome, endereço, RG, não só dessa vida, mas de todas as pretéritas. Ele repetiu 2 vezes. É redundância que eu vou falar, mas parece que ele estava prevendo que um dos grandes desafios da atualidade seria a nossa inatividade no bem. Porque a gente tem tudo facilitado hoje. Quem é que hoje levanta para ir trocar o canal da televisão? Para que isso aconteceu nas nossas vidas? Os nossos irmãos de outras religiões encaram que é obra do diabo na vida. Não é. Porque tudo que se manifesta
no nosso planeta como no universo, está certo. Lembra? É nós que invertemos. Tá? Então vamos analisar essa inversão. Para que as facilidades e o progresso apareceu? É para liberar nosso tempo, nossas mãos, para a gente crescer espiritualmente. Nossos avós, nossos pais não tiveram muito disso, porque eles tiveram que trabalhar de sol a sol. Quem aqui não é de uma família que, se não foi o pai, é o avô que precisou acordar a hora que o sol amanhecia e trabalhar até o sol se pôr? Então, muita energia foi gasta para a manutenção da subsistência humana. Agora a gente tem as facilidades para liberar tempo e mãos, para que a gente opere no bem, faça o bem não só para mim, mas o próximo. E esse próximo, nesse exato momento, para mim é vocês. Para vocês é o que está do lado. Tem que parar de achar que o próximo é também. Mas tem que parar de achar que é só quando acontece uma tragédia lá e aquele é meu próximo, eu tenho que ajudar. A palavra próximo vem da onde? É o que está mais perto naquele momento. Então, a hora que eu estou na fila do banco, o mais próximo é aquele. Jesus ainda no mesmo versículo fala assim, e agora fica um pouquinho mais difícil de entender, mas nós vamos dar conta. Eu não cuideis que eu não vim trazer a paz à terra, eu não vim trazer a paz, mas repare nesse mas, e vamos trazer para os nossos dias. Você começa um diálogo assim, eu conheço uma pessoa muito próxima de mim que é assim. Fulano é ótimo, ele faz aquilo, ele pensa naquilo lá, ele faz aquilo lá, mas... E traz um defeitinho só dele. O mas, eu não entendo muito de português não, porque eu sou professor de português não, tá? Sou professor de biologia, mas... eu sei que é uma conjunção adversativa, ou seja, tudo que tiver depois do mas, elimina tudo que você falou antes. Olha só. Bom, por que a gente explicou mais? Porque Jesus falou assim, mas vim trazer a espada. O que é a espada? Vamos recorrer a Emmanuel. Tem até referência aqui, depois se vocês quiserem ver. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 104. O Emmanuel não explica para nós o que é essa espada. Numa poesia, numa lisura, numa elegância espiritual para que a gente venha aprender sem se sentir humilhado. Mas em síntese, Emmanuel caracteriza que espada, tal qual... Quando eu falei espada, vocês pensaram no objeto, não pensaram? Um objeto cortante? E você só logo pensou na espada lá do filme de vingança, de guerra, não foi? Mas tá, vamos aproveitar essa imagem. Um objeto cortante. É ruim? Será? Para caracterizar isso, depois eu volto para a espada. Eu tenho aqui uma jarrinha com água. É ruim? Eu estou vendo uns falar assim, não é ruim. Mas e se eu pegar ela e jogar em você? O objeto, ele é neutro. Ele é bom ou ruim de acordo com o uso que você faça. Espada é ruim? Dinheiro é ruim? Dinheiro é promotor de progresso. Bem aplicado. Também é promotor de guerra.
para formar armas bélicas. Entenderam? Espada. Um bisturi não é uma espada? Ele não pode extirpar um câncer? Tá. Então, os objetos, eles são neutros. Quem qualifica a qualidade do objeto é quem o manipula. Tá bem? Tá. O que o Emmanuel falou da espada? Que espada, tal qual o objeto que a imagem nos traz, pode ser usado adequadamente ou inadequadamente. Aí ele dá a senha. Jesus veio trazer a espada da verdade. Então Jesus disse assim: não vim trazer a paz, mas a espada. Qual espada então que Jesus trouxe? Da verdade. E por que ele trouxe como forma de espada? Porque a verdade pode ser bem ou mal utilizada. Pode ou não pode? Não é? Tem gente que fala assim: eu só falo a verdade. E tá certo, só fala a verdade, mas na hora errada. Faz estrago? Faz. A mesma verdade, mas falada na hora certa. Deu para entender? Dessa forma, meus queridos, nesse capítulo 10, versículo 34, nos traz uma grande lição, que precisamos estudar o Evangelho. Mas não a letra, a essência, o Espírito. Quem pode nos ajudar a estudar o Evangelho? Eu tenho dificuldade de estudar. Vem participar dos grupos de estudo. Não falou aqui? Que dia que é mesmo que tem um grupo de estudo de Evangelho e de Livro dos Espíritos? Quinta-feira. Vem estudar quinta-feira. Em coletivo, um dá uma ideia, outro clareia outro ponto e a gente vai junto. Eu não posso vir mais um dia na semana. Tem internet em casa? Pode ser essa palestra, livro, pela internet. Eu não tenho internet em casa. Tem biblioteca. Pode entrar ali e pegar o livro. Eu não sei ler. Tem importância. Deus não é perfeição ao máximo? Não tem mão na sua contabilidade? Não tem falha, não tem erro? Com sinceridade, se você acalenta o desejo, o alto conspirará para te trazer o recurso. Haja como filho de Deus, nessa confiança, e não como órfão. Eu não vou estudar Evangelho porque não tem jeito, meu marido não deixa. Porque não... Isso é agir como órfão de Deus. Confia e segue. O recurso vem. Acho que temos mais uns 10 minutinhos. Vocês aguentam? Aguenta? Então eu vou no versículo 35, que continua o que Kardec caracterizou no Evangelho segundo o Espiritismo como a moral estranha. Esses versículos aqui, Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo vai abordar. E ele põe num capítulo assim chamado Moral Estranha. Te choca, né? Estranha. Quando fala pela primeira vez. Por isso que tem que ser estudado, refletido, sentido, para a gente colocar em prática, tá? Porque se não colocar em prática também não vai adiantar nada. Para a gente se autoavaliar se nós estamos aliados a essa paz de natividade, que é ficar esperando tudo cair de bandeja. Ou se a gente está com a espada da verdade na mão e vai com sinceridade buscar os recursos para implementar nas nossas vidas aquilo que a gente já conseguiu compreender. Né? Então, o versículo seguinte, continua. Jesus falando. Mateus, versículo 35 do capítulo 10. Porque eu vim pôr em dissensão
o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. Estranho, né? Mas lembra, tem espírito e vida. Porque eu vim. Agora Jesus fala que veio, igual no outro versículo. Não cuideis que vim. Agora ele fala, agora eu vim. Quer dizer, tem intenção. Para que eu vim? Pôr em dissensão. Já ouviram falar nessa palavra? O que é dissensão? Por isso que estudar evangelho perpassa também a gente ir para o dicionário, tá? Eu fui lá, busquei no dicionário. O que quer dizer dissensão? Divergência. Nossa, Jesus veio divergir? Para quem era da educação, é o paradigma. O que é isso? Separar. Colocar um outro padrão. Então Jesus veio trazer a separação, a divergência do homem contra seu pai. Sabendo que o Cristo é o Filho primogênito de Deus, nosso Pai, portanto, é o representante maior de Deus na terra. Não dá para entender pela letra que ele veio separar nós do nosso pai biológico. Não é verdade? Então tire essa ideia. Porque Jesus em momento nenhum veio derrogar as leis que Moisés já trazia lá nos 10 mandamentos. Lembra? Honrar pai e mãe? Tem nada a ver com esse pai biológico, não. Tá? Emmanuel nos esclarece que o simbolismo do pai é o simbolismo das nossas razões mais entranhadas. Por exemplo, vamos dar um exemplo do dia a dia. Tem famílias que têm até hoje a estrutura patriarcal, né? Todo mundo segue cegamente o que o pai fala, é ou não é? Então Jesus veio nos mostrar, veio nos separar dessas questões mais tradicionalistas que formaram até nossa mentalidade por uma questão de época, de momento. Por exemplo, quando antigamente nós mulheres íamos casar, era o pai que definia, não, você casa com esse, não, você casa com aquele, é ou não é? As razões, né, o pai é o simbolismo da razão, do mando, sem ponderar outros fatores. Então Jesus veio estabelecer que não é mais aquela mentalidade fundamentada nos antepassados espirituais, de tradicionalismo, porque Jesus veio trazer um paradigma diferenciado, porque a humanidade da Terra já estava preparada para isso. Então a gente já é capaz de, por exemplo, meu pai biológico, por exemplo, ele fala assim: fecha o vidro do carro para andar. E com esse calor de Rio Preto, fechar o vidro do carro é terrível, né? Então o que eu faço? Uma desobediência. Sai com o vidro fechado. Aí chega na esquina eu abro. Por quê? O que ele está com medo? De eu ser assaltada. Eu e mais 500 mil pessoas em São José do Rio Preto estão sujeitas. Estão ou não estão? Então, se eu for seguir a cabeça paterna, biológica do meu pai, e da minha mãe também, e do meu padrasto também, eu ficaria num constante medo de pôr o pé para fora de casa. É ou não é? E ninguém aqui está fazendo apologia de não ter cuidados. Não é isso. É um exemplo para a gente qualificar. Que a gente precisa agora separar, discendir desses padrões arraigados que nos prendem e inativa a nossa vontade operante em trabalhar e operar no bem. Ninguém está fazendo também aqui apologia a não ter cuidados para fazer o bem, hein?
Porque aquele caso de São José do Rio Preto, em que nossa irmã foi sozinha atender um chamado da igreja para ensinar letras para um cara que saiu é falta de estudar evangelho. Jesus, quando mandou os diáconos, os seus acompanhantes, os 70, lembra? Os 70 mais próximos depois dos 12, como é que ele mandou? Ele mandou sozinho? Mandou de 2 em 2. Entenderam? Então, divergir de padrões ataviados, mas não deixando de levar a razão iluminada, que é o simbolismo do pai da atualidade. É um pai que usa o bom senso, o critério, entendeu? Jesus está nos falando que a gente tem que discindir daquele pai ataviado, daquele que ainda se move de acordo com padrões da época da taba, né? Que a gente não punha o pé para fora porque estava chovendo, é porque era perigoso, porque os deuses estavam contra nós, entenderam? Iluminar o raciocínio. E essa história de pôr a filha contra a sua mãe? O que é mãe? Mãe não é um simbolismo de sentimento? Então eu não vou ter que brigar com a mãe biológica, por favor. Mas pelo que representa a mãe? Por exemplo, minha filha, eu tenho medo que as pessoas ajam inadequadamente com você. Você é muito ingênua. Se eu for me guiar por esse padrão de sentimentalismo exagerado, eu não saio para trabalhar. Não é verdade? E, no entanto, a gente trabalha com muito carinho, né? A mãe falando assim, mãe, a gente faz de tudo para se prevenir. Primeiro a gente faz as nossas preces preparando para sair durante o dia para o trabalho profissional. Segundo, a gente anda de acordo com os padrões que a senhora mesma vinculou. Terceiro, eu tenho fé. E como eu sou filha de Deus, nada me acontecerá que eu não tenha compromisso, se eu tomar todos esses cuidados. Não é? Ou seja, estamos equilibrando o campo do sentimento, que seria um campo de medo, de temor, iluminado pela razão, e vamos caminhar em frente. Entenderam? Vamos dar um exemplo bem do dia a dia, que é do ambiente onde eu trabalho, escola. Do que é descendir da mãe. 2 meninos brigam. A mãe vai lá na escola reclamar com a coordenadora pedagógica, com a diretora. O que aquele menino fez com meu filho? Meu filho não tem culpa de nada. Meu filho é um santo. Entendeu? O que é o sentimento em desacordo com a razão? Aí a gente tem com muito carinho, né? E ainda a gente é apedrejado. Fala assim, minha querida, vamos aqui usar uma imagem mental? Quando um quer, 2 não briga. O menino da outra está errado? Tá. Mas aonde que está a justa razão do teu menino? Em algum momento ele perdeu a razão também. Ele estapeou também. Nem que for no momento final. Porque aí tem formas de fazer. Foi agredido, foi magoado, remete-se ao professor. O professor não está, remete-se ao inspetor. O inspetor não está, remete-se à coordenadora. A coordenadora não está, remete ao diretor que vai tomar providência. Precisa estapear o outro. Entendeu? Campo do sentimento que a gente tem que discindir, iluminado pela razão. Né? Agora, o mais difícil de explicar, e para terminar, essa questão de pôr a nora contra a sua sogra, porque tem toda uma piadinha de brasileiro em cima, né? Da sogra. Mas vamos lá.
Sogra é parente consanguíneo? Sogra é um convencionalismo. O que Jesus está falando? Para a gente também discindir contra os convencionalismos. Tá, quer ver um que está vigorando agora, está na moda, está na coqueluche. Lei de Gerson. O outro faz, eu vou fazer também. Jesus está nos falando para discindir disso, para separar. Não faça. Pois no que não tem o que pague a paz de espírito, que essa Jesus veio trazer. A paz de colocar a cabeça no travesseiro e fazer como Santo Agostinho fazia, uma revisão durante o dia, para ver os pontos em que ele tinha feito da banda direita positiva. E aí então ele se propunha a repetir novamente ao longo dos outros dias da sua existência. E aqueles pontos onde, fazendo a revisão do dia, ele verificasse que algo ele tinha feito de errado. Ele se propunha, estabelecia pensamentos, estratégias, ações, que se uma circunstância, aquela pessoa retornasse na vida dele, que ele faria diferente. Fechando o que o Chico falou. Você não pode mudar o que está feito. Mas na outra ocasião semelhante que acontecer, fazer diferente. Porque aí tem um final diferente. Então, meus queridos, é com muita gratidão que a gente agradece a oportunidade de, em torno do Evangelho, podermos fazer essas reflexões e sairmos daqui acrescidos da bondade divina, que ao mesmo tempo que estávamos aqui com a mente tentando entender o Evangelho, os benfeitores trabalharam cada um de nós na justa medida dos nossos merecimentos e dos nossos esforços pessoais de boa vontade, de sinceridade, e saiamos com a confiança de que somos filhos de Deus. Basta acessarmos ao Pai que teremos o necessário, não só do aspecto material, mas em todo o suprimento de nossas vidas. Muita paz operante, dinamizada em fazer, em proporcionar ao próximo, porque na contabilidade divina é assim. Quanto mais você dá, mais você recebe. Quanto mais você tira de si, mais soma para si. Essa é a contabilidade de Deus. Confiantes disso, despedimos-nos na paz operante de Jesus. Muito obrigada.